Olá, boa tarde. Começamos o TN falando dos números do coronavírus. Em 24 horas, o Espírito Santo registrou mais 31 mortes. Já são mais de 1.700 óbitos pela Covid-19. Entre as vítimas, a dona Maria Helena. Ela era bastante conhecida pelo trabalho solidário na comunidade de Jesus de Nazaré, em Vitória. A despedida foi cercada de emoção. Amigos e parentes deram o último adeus à mulher, que dedicou 20 anos da vida a um projeto social do bairro. Fazia o bem por onde passava. Querida por todos, Maria Helena morreu aos 53 anos, depois de 20 dias internada por causa do coronavírus. Pois é, gente, e para muitas famílias, a dor, para outras, o alívio da cura. Hoje eu fui visitar o Joel, um taxista que venceu a Covid depois de 17 dias internado. O estado tem hoje quase 32 mil curados. Joel agora consegue respirar. Tarefa simples que antes parecia quase impossível. Aos 55 anos, o taxista teve a Covid-19. Ficou internado por 17 dias. Chegou a ter 70% do pulmão comprometido pela doença. Segundo o médico relatou para mim, eu tive 70% do pulmão comprometido. Precisei de ficar no oxigênio. Por muito pouco eu não precisei ser entubado, né? Porque a saturação ficou muito baixa, mas graças a Deus não precisou de ser entubado. Depois dos dias de angústia, ontem Joel recebeu alta do hospital e foi recebido com festa em casa, para a alegria da família e dos amigos, em especial da mãe, Dona Jordelina, que aos 86 anos estava preocupada com o filho. Foi muito difícil para mim. Porque ele é que toma conta de mim, né? Ele que leva para médico, ele fazer compra e tudo. E eu vivi esses dias todinho com a casa fechada, sem escutar ele espirrar, Foi muito difícil, mas eu não levei a vida tão séria que ninguém sabia nem o que eu estava passando. Porque só Deus mesmo para me dar força, porque 86 anos para aguentar essa sulavanca todinho, né? Histórias como a de seu Joel dão mais força na batalha contra a doença e têm se tornado mais frequentes. Na última semana, um dos boletins divulgados pela Secretaria de Saúde mostrou que o número de pacientes recuperados da Covid-19 superou a quantidade de novos casos da doença. Essa é a primeira vez que isso acontece aqui no Espírito Santo desde o início da pandemia. Nós, de fato, percebemos uma tendência de estabilização da doença na Grande Vitória ocorrendo, né, vem se confirmando essa tendência de estabilização, aonde a rede de serviços de saúde do Estado do Espírito Santo na atenção hospitalar conseguiu se organizar de modo que o aumento da pressão dos pacientes do interior não fosse tão percebida, não tivesse uma tensão muito grande, como ocorreu no final de maio, início de junho, na Grande Vitória, em virtude de que nós aperfeiçoamos o mecanismo regulatório do Estado, de maneira que os hospitais do interior, na medida que chegam próximos a 80% de ocupação, o sistema de regulação do Estado já prepara todas as condições de remoção dos pacientes, em especial para a Grande Vitória. É o que todos esperam. E agora, recuperado, o Joel está ansioso para voltar ao trabalho, a vida de antes, e deixa um recado importante. A gente não pode brincar com esse Covid, a gente tem que respeitar, se cuidar, se tratar, fazer toda a higienização, porque o negócio não é bonito mesmo, não. Só para quem passou que sabe como é que é. A alegria da família em receber o Joel de volta em casa. Saúde para você, Joel. E diante do avanço da pandemia, o governo do estado apresentou um novo mapa de risco. Essa semana, 41 cidades estão em risco alto de contágio e outras 37 em risco moderado. Entram na lista Águia Branca, Bom Jesus do Norte, Iconha, Linhares, Marilândia, Montanha e Santa Leopoldina. E para conter a pandemia, novas medidas foram anunciadas. 67 municípios estão liberados para definir horário de funcionamento do comércio. As cidades com até 70 mil habitantes poderão definir o horário de funcionamento do comércio, desde que funcionem por 6 horas por dia e até às 6 da noite.
Até o momento, o comércio de rua poderia ficar aberto de 10 da manhã às 4 da tarde. Nós podemos permitir, funcionando o comércio durante 6 horas, não mais do que 6 horas, comércio de rua, com exceção de bares e restaurantes, que antes possa definir o melhor horário. O município tem liberdade, a partir de agora, de definir qual o melhor período. A decisão deixa de fora quase todas as cidades da Grande Vitória, além de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares, São Mateus e Colatina. Fundão é o único da Grande Vitória que poderá seguir a nova regra. Ainda estamos numa fase possível de estabilidade na Grande Vitória, mas crescente no interior. Gente, vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos para o nosso giro de polícia. Em Guarapari, os moradores ficaram assustados com uma abordagem da Polícia Militar. O vídeo mostra o momento em que o policial atira para cima, para assustar os moradores. Populares estavam indignados com a ação policial que foi filmada neste outro vídeo. Não pode! Dá para ver o momento em que o militar dá um golpe no homem e ele cai no chão. De acordo com populares, esse homem seria familiar do rapaz que já estava detido. A situação aconteceu no bairro Bela Vista, em Guarapari. Foi ontem à noite. De acordo com a polícia, os militares faziam patrulhamento no bairro quando avistaram 2 rapazes em uma moto. Ambos estavam sem os capacetes e a placa da moto estava virada para cima. Os militares então deram voz de parada, mas o motorista da moto acelerou. Nesse momento, começou uma perseguição e os rapazes acabaram colidindo com a própria viatura e caíram no chão. Mas antes que os policiais pudessem fazer a revista, um terceiro homem chegou no local, também de moto, e tentou impedir a ação da polícia. Ainda de acordo com os militares, esse homem apresentava sinais de embriaguez. Depois disso, uma aglomeração se formou em volta da situação e a polícia ainda afirma que houve um disparo efetuado contra os militares, mas não conseguiram identificar quem atirou. Olha, nós entramos em contato com a polícia, mas a assessoria disse que não conseguiu localizar a ocorrência no plantão da Delegacia Regional de Guarapari. Gente, em Cariacica, um policial impediu um assalto no bairro Santa Cecília. Ele passou no local na hora em que as vítimas eram rendidas. O caso aconteceu em um ponto de ônibus que fica na BR-262, altura do bairro Santa Cecília, em Cariacica. Era quase 8 horas da noite. Pessoas esperavam pelo ônibus aqui no ponto quando 2 criminosos em uma moto pararam o veículo e um deles, o que estava atrás, desceu com arma em punho, anunciando o assalto. Nesse momento, um policial à paisana que passava de carro por aqui viu toda a situação. Ele parou o veículo, também desceu, deu voz de prisão aos criminosos. Mas o motorista da moto conseguiu fugir, deixando o comparsa para trás. Este criminoso chegou a apontar a arma para o policial, que efetuou um disparo, mas não acertou. O bandido se rendeu e foi preso. O criminoso de 24 anos foi encaminhado ao DPJ de Cariacica, que temporariamente funciona em Cobilândia, Vila Velha. Ele foi encaminhado ao presídio. Gente, olha que história triste. Uma mulher foi assassinada no bairro Castelo Branco, em Cariacica. O corpo de Carolina Oliveira Real, de 17 anos, foi encontrado por um morador no quintal de uma casa. A polícia foi ao local hoje cedo. Carolina teve a cabeça esmagada por um vaso sanitário. De madrugada, testemunhas disseram que viram a adolescente sendo agredida por um homem ainda na rua. De acordo com a família, ela era usuária de drogas e deixou um filho de 7 meses. E o apelo de moradores de Cariacica por causa dos constantes acidentes na rua. A comunidade decidiu, por conta própria, construir um quebra-molas. Isso porque a prefeitura não conseguiu ajudar. E agora, gente, o município exige a retirada da lombada. Aqui o movimento de veículos é intenso o tempo inteiro. Um perigo do tamanho dos caminhões que passam no bairro Bubu, em Cariacica. Antônio conta que um dia desses quase foi atropelado. Inclusive eu estava no portão onde eles estão ali, o carro quase me pegou ali. É inacreditável isso. Cerca de um mês atrás, um caminhão perdeu o controle na descida, quebrou o muro, invadiu esse terreno e por pouco não causou uma tragédia.
Essa aqui é a Avenida Antônio Teixeira de Almeida e, como você está vendo nas imagens, ela faz uma curva. E essa curva vai parar justamente na altura do bar do Seu Mário. Né, Seu Mário? Por inúmeras vezes, carros em alta velocidade quase entraram aqui no seu estabelecimento, né? Isso, porque eles descem correndo muito a descida, né? É brusco. E do jeito que eles vêm, eles passam aqui. Tem várias crianças aqui, tem meus netos, tem o colégio aqui pertinho. Muita criança que é na rua aqui, várias vezes já frearam em cima das meninas ali na curva ali, ó. Por isso a comunidade resolveu por conta própria fazer um quebra-molas para diminuir a velocidade dos veículos. Mas, segundo os moradores, a prefeitura não gostou nada disso e falou que vai tirar. A prefeitura não faz o papel dela e quando a população se junta para tentar trazer um pouco de segurança para os moradores aqui do entorno, em vez dela vir aqui para parabenizar ou para tentar resolver o problema, ela vem para criticar e tirar o que foi feito pelos moradores. Os moradores dizem que tem cerca de 2 anos que a comunidade pede mais segurança e sinalização, pelo menos. Mas, até agora... Isso aqui é uma pista de alta velocidade. Passam caminhões aqui correndo e é terrivelmente. O atropelamento aqui é praticamente constante se as pessoas não pular fora. Então a gente pede que se solidarizam, que façam alguma coisa, que venham aqui. E outra coisa, se a prefeitura for tirar, que ela seja responsabilizada em fazer outro ou pelos acidentes que possam acontecer aqui nesse lugar. Gente, a prefeitura confirmou que o quebra-molas é uma obra irregular. Mas, diante das reclamações de carros que passam em alta velocidade pela avenida, vai enviar uma equipe para sinalizar a via corretamente. Veja agora o que é destaque no Jornal A Tribuna deste sábado, 4 de julho. 60 municípios liberados para definir horários do comércio. Na foto principal, acusado de chefiar tráfico é preso no bairro da Penha. Nova lei permite que 55 mil deixem de pagar taxa de marinha. Prefeitura de Vitória vai doar R$ 900 de auxílio a 3.500 famílias. A luta de um talento da música contra o alcoolismo. E veja também, Ludmilla vacinada contra cobras venenosas no AT2. Cirurgias para implantes de silicone e lipo estão de volta. Resultado de remédios contra a Covid sai em 2 semanas. Gente, um imóvel que era sede de uma companhia da polícia virou esconderijo do crime. Abriga usuários de drogas e é ponto de apoio para assaltantes. É a reclamação de moradores e comerciantes da região da Praia do Canto, em Vitória. O que um dia foi uma companhia da Polícia Militar, hoje serve de esconderijo para bandido e teto para morador de rua. Depois da saída dos militares do local, os relatos são de medo e insegurança. Aumentou bastante a insegurança do bairro. E a gente pede para as autoridades, para o Estado ou município, está vendo maior atenção à situação desse posto policial aqui, que isso aqui era um bem, não só para a comunidade de Santa Lúcia, comunidade geral. A companhia está abandonada desde dezembro do ano passado, ou seja, acabou de completar 6 meses e já está desse jeito. Pior é que a informação que os moradores tiveram é de que não tem nem previsão para o retorno das atividades. A estrutura precária, tanto fora quanto dentro do local, foi o que provocou a saída dos militares daqui, que não teriam condições de trabalhar. Eles foram realocados para a região de Maruípe. Fizemos um abaixo-assinado, colhemos cerca de 2.000 assinaturas, 1.800 assinaturas, solicitando a volta da PM para cá. A rua, se tornou um local perigoso, vulnerável, porque a polícia está passando, mas não tem um local fixo aqui antes que trazia uma certa sensação de segurança para os moradores. Além da insegurança dos moradores, os comerciantes da região também estão apavorados com a saída da companhia. Eles pedem o retorno de um lugar fixo da PM na região. É um bairro comercial, é um bairro que tem um dos maiores índices de crime contra o patrimônio e a presença da polícia na comunidade é fundamental para a gente. A própria associação comercial, junto com a associação de moradores, já tem 2 imóveis na Praia do Canto sugeridos para que seja transferida a sede da 3ª companhia. Enquanto a questão não é resolvida, o resultado são moradores e comerciantes inseguros e a depredação
de um patrimônio público. Olha, a Polícia Militar disse que o imóvel onde funcionava a sede da 3ª Companhia pertence à Prefeitura de Vitória e foi entregue no final do ano passado. A sede foi deslocada para o 1º Batalhão e o efetivo administrativo remanejado para as ruas, o que aumentou o número de viaturas na Praia do Canto. A PM disse ainda que faz patrulhamento 24 horas na região. E a gente volta daqui a pouquinho para contar mais uma história de esperança e cura. É já já. Oi, gente, mais uma vez a gente encerra o TN com uma história de alegria. Mais um curado da Covid-19. Nós mostramos agora há pouco o taxista Joel. E agora nosso personagem de esperança é o Dr. Cláudio. O médico saiu da UTI depois de quase 50 dias internado. O cirurgião torácico Cláudio Laurindo recebeu uma bela homenagem da equipe hospitalar. No caminho, balões e palmas para comemorar mais uma vitória contra a Covid-19. Por telefone, o médico conversou com a equipe da Rede Tribuna. Disse que não via a hora de ver os filhos de 3 e 13 anos de idade. Dr. Cláudio pegou a doença ao operar um paciente com a Covid. Durante os dias de UTI, perdeu um amigo, também médico, para o coronavírus. Passou o aniversário em coma e nem se deu conta disso. Ele disse, é um apagão na sua vida. Você nasce de novo. Foram quase 50 dias dentro de uma UTI por causa de uma doença que para ele veio para mudar a nossa história. Mas infelizmente, muitos ainda não respeitam. Todo mundo aqui, 10. Deus primeiro, depois vocês. Parabéns pela vitória, Dr. Cláudio. A gente encerra com a frase aí, dita pelo Senhor. Fui no céu, beijei Deus e voltei. Que lindo, né, gente? Essa é mais uma história que enche a gente de esperança, né? O TN está terminando, a gente fica por aqui. Para você, uma ótima tarde, excelente fim de semana. Se cuida, beijo, tchau!